Você já tentou ter uma vida saudável? Já fez diversas dietas, exercícios e não conseguiu aquele resultado que você tanto espera? Então, eu vou te apresentar um novo produto no mercado, que é a Cuida. A Cuida, ela cuida de você por completo. Corpo, alimentação, tudo. A mentora, Lu Sandrini, já ganhou até prêmios internacionais. Quer ficar por dentro? Quer saber mais? Segue aqui. Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um Na Real. Desde já, convido vocês a se inscreverem nesse canal, ative o sininho, segue aqui as minhas redes sociais. O meu convidado de hoje, ele é jornalista, radialista, produtor, está lançando o documentário Trapalhadas Sem Fim. Eu estou falando dele. Meu convidado de hoje, Rafael Spaca, seja muito bem-vindo ao Na Real. Prazer, cara, estar aqui. Prazer meu. Tá preparado? Mais ou menos, né? Eu sei que você pega pesado. Vamos ver se eu sobrevivo a essa entrevista. Vai falar tudo sem filtro? Sem filtro, sem o filtro do Instagram, né? O Instagram maquia muita coisa. O meu é a vida como ela é. Rafael, como que surgiu a ideia de lançar o documentário sobre os Trapalhões? Eu já tinha 2 livros lançados a respeito deles. Lancei em 2016 o Cinema dos Trapalhões. E no ano seguinte lancei um sobre as HQs dos Trapalhões. E aí uma amiga minha, uma produtora que trabalhou com os Trapalhões, chamada Sara Silveira, falou: Rafael, por que você não transforma a sua pesquisa num filme? Porque o pessoal não lê. Você tem um trabalho muito legal, uma pesquisa muito séria, muito bacana, e para você difundir todo esse repertório dos Trapalhões, nada melhor do que um filme, que você vai ajudar a popularizar a história deles, a difundir tudo isso, e vai ser bom para sua pesquisa também. Eu falei, puta, verdade, eu nunca pensei nisso. Porque às vezes, assim, a maioria dos filmes, quando lançam, né, a gente lê o livro, e aí quando lança o filme, né, a maioria dos casos, não estou dizendo todos, mas assim, o livro é muito melhor. O livro, as pessoas criam muita expectativa no filme e às vezes o livro tem um conteúdo muito mais rico. O que você tem a dizer sobre isso? Você acha que o filme vai surpreender? O documentário vai surpreender? Vai, tanto é que está causando essa polêmica, tanto é que eu estou aqui com você hoje por isso, porque eu falo isso, é o filme que ainda não existe, a gente vai ainda lançar ele, mas é o mais falado da história do documentário brasileiro. Pela força dos Trapalhões, por todo o folclore que gira em torno dos Trapalhões. Tem muita coisa, ele gosta de se chamar de Didi, o Zacarias morreu de AIDS ou não morreu, por que o Renato ficou milionário, por que os outros 3 não. Então uma série de coisas que a gente foi a fundo, pesquisou e está dando esse rebuliço. No livro, principalmente no primeiro, tinham já coisas que eu consegui levantar, mas que a editora ficou com medo de publicar por conta do processo. E aí, já no documentário, não. A gente falou, vamos fazer, porque é a história que o cara testemunhou, que viu, e a gente não enxerga nenhum demérito, nenhum crime. Assim, a maioria das coisas que estão ali são coisas assim, passíveis de acontecer com qualquer ser humano. Por exemplo, traição. Pô, quem que nunca traiu, mas assim, quem que nunca passou por isso? Ou você, sim, ou alguém que fez próximo, com você. Sim. É uma coisa natural do ser humano. A questão voltando agora para o Zacarias, a questão da homossexualidade dele, ou da bissexualidade dele. Naquela época, o Brasil era um outro país, hoje é diferente. Talvez o Zacarias, se fosse hoje, falaria abertamente, ele teve que se o Zacarias era homossexual. Era bissexual. Mas, assim, por conta de trabalhar com crianças e tal, isso ia chocar o público. Então, não era uma coisa que não era falada. A questão da morte dele, fala que foi pneumonia ou foi em razão de uma dieta. A gente descobriu que não, foi por causa de AIDS. Uma época que a AIDS estava numa epidemia fortíssima. Entre outras coisas, assim. Então, a ideia de falar disso tudo é, de certa forma, naturalizar todas essas coisas, porque se a gente não fala, o preconceito continua enraizado. Então, se você fala, pô, esse cara é um grande artista e além disso, isso faz parte da história dele,
nada diminui o tamanho do Zacarias, entendeu? Sim, ele é claro. um cara genial, Sim. que foi vítima, de certa forma, de uma circunstância, de um momento histórico que o país, o mundo, vivia naquela época. Né? E pra mim, na verdade, era o mais engraçado dos 4. O que é isso? É tosse? Não, o carburador que tá sujo. Eu acho que ele, de uma maneira geral na população, era um dos mais queridos dos 4. Assim, se ele não superasse o Renato, ele ficava talvez em segundo, por conta de todo o trejeito dele, de ser muito infantil. A criança se identificava muito, tinha muito carinho, muito afeto pelo Zacarias, né? Era um personagem muito fofinho, né? A roupa Sim. que ele vestia, o jeitinho dele e tal. O que você acha que o Didi deu uma alavancada assim e os 3 ficaram para trás? A gente viu que o Didi prosperou muito mais que os outros. Por quê? Se era um quarteto, se todos trabalhavam juntos, em equipe ali, em grupo. Ele, assim, são 2 aspectos, né? Primeiro que ele assumiu as rédeas. Ele era o cara que era o líder de fato. Ele era o cabeça. Era o cabeça. Então o que ele fazia? Ele sentava à mesa e negociava contrato, negociava renovação de contrato, publicidade, uma série de coisas. Quando, assim, os Trapalhões chamavam Os Adoráveis Trapalhões. Quem criou isso foi o Wilton Franco, um grande diretor. E foi criado em razão do Vanderlei Cardoso, que era um artista da Jovem Guarda, um galã da época. Na época que a televisão se valia muito dos artistas de rádio ou da música. Roberto Carlos teve um programa de televisão, Vanderleia, Jair Rodrigues, Elis Regina, enfim. E ele criou esse programa para pegar carona no sucesso do Vanderlei Cardoso. Então era Vanderlei Cardoso, que era o grande astro dos Adoráveis Trapalhões, Ted Boi Marino, que era um lutador de telequete, o Ivon Cury e o Renato Aragão. O Renato não era a estrela principal. Os Adoráveis Trapalhões fez um sucesso enorme, só que começou a surgir muito convite para desmembrar o grupo. Então primeiro saiu o Ted Boy, que foi para a Globo. Nessa época os Adoráveis os Trapalhões não eram da Globo. Então já desfalcou o programa. Quando o Ted Boy saiu, entrou a Vanusa, a cantora Vanusa, que era muito parecida fisicamente com o Ted Boy, né? Apesar de ser mulher e tal. Mas era até uma piada interna, que eles brincavam por conta disso e tal. E o Vanderlei Cardoso, num determinado momento, ele falou, não quero mais isso, eu vou me dedicar à música. Então o programa acabou. O que o Renato fez? Ele pegou a ideia e falou, putz, isso aqui é legal, eu vou fazer isso para minha vida. Conheceu o Dedé e ficou os Trapalhões Dedé e Renato. Isso por um tempo, o programa começou a fazer muito sucesso com eles dois, até que um momento falou assim, a gente não tá dando conta, só nós dois. Isso foi exatamente que ano? Cara, eu sou péssimo de data, mas foi tipo 60, 70, por aí. É que a data sempre traiçoeira, que daí tem esses fãs mais chatos. Sim. Que falam, não foi 71, foi 70, sabe? Você não sabe nada, mas assim, é que eu sou péssimo de data. Mas foi tipo meados assim, de 60 para 70, uma coisa assim. Sim. Os Trapalhões começou em 64, se eu não me engano, Os Adoráveis, né? E aí ele pegou essa ideia, ficou os dois fazendo isso, falou, a gente precisa de mais alguém para dar um reforço aqui, porque só nós dois a gente não vai aguentar. Contrata o Mussum e depois contrata o Zacarias. O Zacarias é o último a entrar. Então ele pegou esse formato dos Trapalhões, a ideia central ali, fulcral do programa, e levou isso para o resto da vida. Quando eles estavam na Tupi e receberam o convite para ir para a TV Globo, a contragosto do Boni, que não gostava do humor dos Trapalhões, que achava um humor muito rasteiro, muito popular, não batia com a ideia do padrão Globo de qualidade que eles já estavam fazendo naquela época. Isso eu sei a data, que foi 76. Eles estreiam na Globo em 77. O Renato que senta à mesa com o Boni e faz o contrato. E as exigências. Eu quero isso, elenca uma série de coisas, o Boni assina embaixo. E o programa estreia em 77, graças ao Renato, que negociou com o Boni. E assim, já nessa época, isso eu sei porque eu entrevistei o Boni para o meu próximo livro sobre os Trapalhões, o salário do Renato era muito maior já que o dos outros três.
Porque a própria Globo, Já era maior do que do Zacarias, Mussum Mussum. e Dedé. porque a própria Globo entendia que o Renato que era a estrela principal do programa. O Renato, no caso, ele tinha um espírito assim de equipe, ele pensava nos parceiros, no Dedé, no Zacarias, no Mussum. Então, eu Ele ajudava, tipo, olha, eu vou crescer, você vai crescer comigo, ou não. Existia aquela coisa, tipo, eu vou na frente. o que eu vejo assim, o Dedé sempre fala que ele era o escada dos 3 Trapalhões, né? Uhum. Na verdade, O depois... Dedé participa do documentário? Não, porque o Renato proibiu. O Renato proibiu ele participar. Mas assim, o Dedé, só um parênteses, o Dedé, inclusive antes dessa briga, antes da proibição do Renato, ele escreveu uma carta de apoio ao documentário, ao meu trabalho, porque ele me conhece. O Dedé escreveu o prefácio do meu livro, o Dedé já foi no lançamento do meu livro, era um cara que me conhece e tal, mas por conta de uma série de coisas, o Renato proibiu, ele teve que obedecer, né, a não participar. Então eu entendo completamente. Eu pesquisando e depois refletindo sobre isso, eu vejo que não era tanto assim não. Explico por quê. O Renato ele precisava dos outros 3. Ele mesmo disse que não sabe fazer humor sozinho. Por exemplo, se fosse nos dias de hoje, ele não conseguiria fazer um stand-up, porque ele precisa ter alguém para tabelar, alguém para levantar a bola para ele dar o desfecho da piada, etc. e tal. Então aqueles 3 eram úteis para ele. E no decorrer desse processo todo, eu entrevistei o José Lavini, que foi o grande diretor depois do Cacete e Planeta, mas ele mas ele teve uma passagem pelos Trapalhões, e o Lavini chegou a dizer que, para esse documentário, que o Renato chegou a pedir a demissão do Dedé e do Mussum. Então ele não era um parceiro leal, né? Assim que você constrói a sua carreira do lado da sua equipe e você virar as costas, eu acho isso, de tudo que a gente levantou, eu acho que isso é o grave da história dele. Sim, tá? sim. Outras questões dele, tipo se apaixonar por técnica e trair a esposa, não é bom, mas não é... Atual esposa? Não, a antiga. Sim. Não é legal, mas assim, não vejo com uma gravidade fodida. Agora, você apunhalar pessoas que te ajudaram a construir, porque ele mesmo disse que não fazia humor sozinho, não consegue fazer graça sozinho, ele precisa de alguém. Então esses 3 foram fundamentais para a história dele. E ele chegar e pedir a demissão, porque o Zacarias já tinha falecido, mas pedir a demissão de Mussum e de Dedé, eu acho isso de uma deslealdade incrível. A mesma coisa, a questão da porcentagem de cinema, que ele tinha uma porcentagem muito maior do que os outros 3. Então não foi um cara que, assim, você fala, verdade, o Dedé, Mussum e o Zacarias, eles recebiam bem. Recebiam. O Renato era o cara que investiu o próprio dinheiro para colocar no filme. Verdade, os outros 3 não faziam isso. Ele se arriscava mais? Verdade. Mas é muito exorbitante a diferença. Então, por isso que ele ficou multimilionário e os outros 3 ficaram ricos. Eles podiam ter ficado mais ricos. Não sei se beirando a ser milionário, Sim. mas podia ter uma situação muito mais confortável. E ele pediu a cabeça por quê? Nesse período que ele pediu a cabeça, na imprensa saiu o seguinte, o que aconteceu? Os Trapalhões já tinha falecido o Zacarias e tinha um quadro, num determinado momento do programa, chamado Nos Cafundó do Brejo. O Renato Aragão, ele contracenava com a Letícia Spiller, acho que com o Roberto Bom Tempo e com mais uma pessoa, uma atriz pequena, criança. E a gente não viu Dedé nem o Mussum ali. E na imprensa começou a especular, falou, por que o Dedé e o Mussum não participam desse quadro? Então, sei lá, o programa era dividido em 2 blocos. O primeiro tinha os 3 juntos e no segundo só estava o Renato com a Letícia Spiller, com o Bom Tempo e com essa atriz. E começou, mas por que o Dedé não tá? Por que o Mussum não participa disso, tal, não sei o quê? A declaração que se dava na época foi que o José Lavini, que foi depois diretor
Cacete Planeta, quis barrar Dedé e Mussum. Ah, foi uma coisa de direção, eu não posso interferir, o Renato falava. Uhum. Beleza. Aí eu fui entrevistar o José Lavigne. Eu falei, Lavigne, e essa história? Ele falou, eu vou contar para você. Foi o Renato Aragão que pediu para tirar os dois. O Renato Aragão chegou a pedir a demissão dos dois, a Globo não aceitou, mas ele não queria os dois no programa. Depois que ele falou isso para mim, ele colocou a mão na cabeça e falou, eu tô fudido, eu não podia ter falado isso. Você tá de brincadeira. Quando ele falou isso, cara, assim, eu, como entrevistador, eu sempre mantenho uma posição neutra, eu não dou risada, eu não choro, não faço nada, eu fico conversando com o cara para a reação não influenciar o que a pessoa tá falando. Mas naquele momento eu falei, caramba, cara, que merda, cara, olha só que situação, o cara dá uma puxada de tapete tão fodida nos dois caras, né? Por que ele fez isso? E aí aí os Trapalhões de 94, eles tiram um ano sabático e depois da Copa do Mundo, que o Brasil é campeão, o Mussum falece. Formou-se o outro programa também, que foi a Turma do Didi, né? Que era uma puta cópia dos Trapalhões. Sim, né? sim. Cópia de alma, de espírito e até física, né? Porque o Jacaré, que era o dançarino do Tchan, era uma espécie de Mussum, Sim. o Tadeu Mello, uma espécie de Zacarias, e o Marcelo Augusto, o Galã, uma espécie de Dedé. E não convida o Dedé. E aí o Dedé faz o Comando Maluco no SBT, e os dois começam a guerrear na imprensa e na audiência. E muitas vezes o Comando Maluco ganhou da Turma do Didi, porque o público foi pro lado do Dedé. Uhum. E aí, enfim, passou um tempo, eles foram obrigados a contratar o Dedé e levou o Dedé para a Turma do Didi. Outro episódio dessa questão da briga, em 83, por isso que essa questão, estou falando da amizade, da lealdade e tal. Sim. Quando eles se separam, que foi o grande choque naquele ano, de um grupo forte, consolidado, com uma puta audiência, com uma puta história, se separar. Isso chocou o Brasil todo. O Renato estava fazendo a Arca de Noé, o filme Arca de Noé, Trapalhando na Arca de Noé, e antes de começar, o roteiro já estava pronto, e antes de começar a filmar, Dedé, Mussum e Zacarias armam uma coletiva de imprensa, sem o Renato saber, mas convida o Renato para participar, sentam os quatro assim numa mesa, e eles falam, a gente está se separando. O Renato não sabia que eles iam falar isso. Ele fica surpreso. Não, a gente está se separando, a gente vai pensar num outro projeto por conta de dinheiro, por conta de questões artísticas. Se você reparar nos cartazes dos Trapalhões, o nome do Renato sempre foi maior que os outros três. O rosto do Renato no cartaz é sempre maior que os outros três. Tem uma série de coisas que você conhece o mundo artístico, tem a questão da vaidade, do ego. Isso estava mexendo muito com eles. Mas a questão principal era a questão do dinheiro, porque a revista Veja, um mês antes, fez uma puta matéria a respeito do Renato Aragão, citou os outros três só de passagem e elencou uma série de coisas que o Renato conquistou com o dinheiro dele, o patrimônio dele, a compra da Granja Comari, de uma série de coisas. E aí a pessoa falou, o Renato tá milionário, vocês estão só ricos. Vocês vão continuar assim? Daí eles falam assim, vamos fazer o seguinte, a gente se separa, vamos provar para ele que sem a gente ele não é nada. O Renato, com orgulho ferido, fala, não, então eu vou fazer um filme, vou arrebentar de sucesso e provar para eles três que eu sozinho não dependo deles. Dou conta. E aí começam os outros três a fazer um filme chamado Atrapalhando a SWAT e o Renato com a Arca de Noé. Por isso estou falando, não sei se amigo fala isso. O roteirista desse filme fala assim, eu fiz esse roteiro com os outros quatro. E agora, como que eu vou fazer? Porque tem que mudar tudo, né? Tinha mais 3 pessoas ali que estavam no filme, ele vai ter que mudar. E ele fala, não tem problema. No lugar do Dedé, você coloca o burro. No lugar do Mussum, você coloca o macaco. No lugar do Zacarias, você coloca um viado. Como assim, Brasil? O cara, nervoso, furioso com a separação, falou uma coisa dessa. O próprio Didi falou isso. Gente... É louco isso. Não, né? é surreal. Aí você fala, pô, mas no momento da raiva ele falou isso, tá bom, mas no momento da raiva chegar nesse nível... Então, assim, ele se mostrou ser uma pessoa
Você acha que ele se mostrou ser uma pessoa racista, homofóbica, né? Porque, no caso, Essa declaração. com essa consiste declaração? Tudo isso, né? Consiste tudo isso. E preconceito com os burros também, né? O que tem a pessoa ser? No caso, ele chamou, ele se referiu ao Zacarias De como viado. um viado, o Mussum Macaco e o e o Dedé de burro. Né? Então, foram coisas, e isso não sou eu que estou falando, isso está no documentário de um cara que, no momento do roteiro, falou: o que eu faço? E o Renato respondeu isso. Eu não vejo os Trapalhões como um programa machista, sexista, homofóbico. Eram coisas de uma época, né? E a gente não pode, com o olhar de hoje, condenar o que era naquela época, até porque não tinha essa maldade, né? Então, eles brincavam muito com a questão do Mussum, por causa da cor dele, do próprio Dedé. O Renato insinuava muito que o Dedé era homossexual, e o Dedé não era, mas era uma piada inversa, porque o Dedé era extremamente mulherengo, então ele fazia uma brincadeira para dar uma zoada no Dedé, preservava os Zacarias. Os Zacarias, eles não brincavam dessa questão da sexualidade dele. Rafael, você acha que o Didi, ele ainda continua puxando o tapete dos aliados, sendo que ele proibiu até o Dedé de participar do seu documentário? Que poder é esse que ele tem? Nessa boa parte dos entrevistados que a gente acessou, guarda-se essa tristeza em relação a isso, assim, de coisas que ele tinha prometido para a pessoa e não cumpriu. O Baiaco, por exemplo, que foi o dublê do Renato, a vida toda se sente traído pelo Renato. O Dedé, ele tem o Dedé, de certa forma, numa rédea, porque ele ajuda financeiramente o Dedé. Nos dias de hoje? Nos dias de hoje. O que acontece? Por conta o Dedé trabalha com ele? Não trabalha com ele. O Dedé é um cara que tem que ralar sempre para se manter, mas conta com uma ajuda de custo do Renato Aragão. Essa ajuda de custo é uma ajuda, inclusive, para... Estou olhando agora pelo viés do Renato. Segurar a língua do Dedé. Por quê eu falo isso? Porque eu acho que são duas coisas que ajudam a destruir a imagem do Renato. É um cara que hoje, qualquer notícia que você vê do Renato Aragão, se você lê os comentários, 98% de pessoas xingando o Renato. Eu falei, caramba, mas por que tanta pessoa tem raiva, tem ódio do Renato? Foram dois fatores que contribuíram para essa questão. O Dedé, porque na separação, nas duas, essa de 83 que eu falei para você, foi o cara que era o líder dos outros dois, e que se colocava na imprensa e falava mal do Renato. E quando teve a turma do Didi e o Renato não chamou o Dedé para trabalhar, o Dedé também destruiu o Renato Aragão na imprensa, falando um monte. Então o Dedé foi um dos caras que ajudou a construir. Você vê que é uma relação assim muito, os dois, de próxima, mas não tão próxima. E o Renato, quando tem essa ajuda, é de uma forma até de falar assim, ó, eu te ajudo, segura a tua língua, tá? Fica tranquilo aí. Ele fica faz meio que refém. Refém. Por quê? Por que o Dedé deixaria de falar comigo no documentário? O que impediria o Dedé de me receber e ouvir minhas perguntas e responder? Não tem nada. Nada. Renato chegou e falou, não vai dar entrevista. Durante toda a entrevista, eu tô percebendo que você fala Mussum, Zacarias, Dedé, e Didi você se refere Renato. Por que Renato e não Didi? São duas pessoas diferentes. Né? Era até melhor ele ser mais Didi do que Renato, de verdade. Porque o Didi é um personagem que era um porra louca. Né? O Didi, se ele soubesse desse documentário, ele ia me receber e ia fazer graça de tudo. Falar, realmente, Você tentou fazer uma entrevista com ele? Tentei. A esposa dele mandou um e-mail dizendo que eu não podia fazer o documentário. Assim, que não podia fazer o documentário? Eu falei, como assim eu não posso fazer o documentário? Ela não entende nada do assunto. Quando eu te falo da destruição da imagem, eu falei do Dedé. A segunda pessoa é essa
esposa dele, que assim, assessora mal ele, orienta mal ele. A esposa dele hoje é assessora dele. É assessora dele, é diretora do Instagram dele, é ela que faz as coreografias, as dancinhas lá ridículas do TikTok, essas coisas todas. É ela que posta uma imagem dele e escreve "te amo", e aí ela que responde para ela mesma, "eu também te amo", sabe? Uma coisa meio louca, assim. Mas o Renato, por isso que eu falo do Renato, assim, não é nem questão de... Por mim é Didi. É que são duas pessoas completamente diferentes. Mas respondendo sua pergunta, se ele gosta ou não de ser chamado de Didi, a gente descobriu no documentário que não. Ele quer deixar muito bem delimitado onde que é o Renato e onde que começa o Didi. O Didi é quando liga a câmera e ele interpreta. E o Renato é o do dia a dia. O Renato é uma coisa completamente diferente do Didi. O Didi é um dos meus heróis de infância. Os heróis de infância de milhões de brasileiros. Já o Renato é uma figura que tem as suas nuances, tem os seus... as suas características que, de certa forma, mancham um pouco a história do Didi. Então o Renato é um cara que inaugura um cinema em Sobral, que é a cidade que ele nasceu, ele não vai lá prestigiar. Nossa. O Renato é um cara que o Dedé é homenageado, não dá o depoimento falando do amigo. Do amigo que trabalhou anos do lado dele, né? O Renato é um cara que conheço muitas histórias de ter tratado muito mal os fãs. O Didi não faria isso. Então são duas coisas completamente diferentes. O Renato é o cara que quer me processar por conta desse documentário. O Didi não faria isso. Então é uma coisa completamente diferente. Por isso que eu falo sempre Renato, 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 porque eu falo, esse documentário tem mais Renato do que Didi. Sabe? E o que você acha que levou ele querer te processar? Ele é o cara... Muitas revelações que vem nesse documentário? Não, eu vou te... É uma coisa dele e da esposa, tá? Ele tá com 86, 87 anos. Ele lançou a biografia dele, o livro, acho que foi em 2017, se eu não me engano. A Folha de São Paulo me convidou para fazer uma resenha. Eu li aquele livro e falei, meu, isso aqui é o livro de a biografia de uma pessoa ou de um santo? Pô, o cara não contou uma derrapada aqui da vida dele? A briga de 83 que eu te falei, sim, ele colocou em uma linha que foi uma divergência administrativa. Eu falei, não, teve porrada pra cacete, cara. Os caras se mataram via imprensa. Um queria comer o fígado do outro. Essa resenha foi publicada e aí ele não gostou que eu falei tudo aquilo. Eu falei, pô, isso aí não é uma biografia, isso é uma agiografia, a biografia de um santo. E ele, quando lançou essa biografia, ele falou assim, eu tô lançando para ninguém mais lançar. Quer dizer, eu conto a minha história, se você contar é mentira. A história que eu tô contando, isso não é só ele. Roberto Carlos é assim, tem um monte de cara que não gosta, que fala. O Roberto Carlos processou o Paulo César Araújo e teve que queimar o livro que ele lançou, porque ele contou do acidente da perna. Porque o artista, ele quer ser visto da maneira que ele quer, e não da maneira que ele é. Imagem imaculada. Sim. Aí, só que a única diferença é que ele aparece na televisão, é popular e tal, mas ele é gente como a gente. Com certeza. Você recebeu algum tipo de ameaça, além do processo? Ameaça de fã louco, só isso, né, cara? Dele não? Não. Dele não. Mas só de fã louco, desses fãs que não cresceram, que fala que, tipo, você tá contando isso, vai destruir a minha infância. Mas aí você não... Cara, aí não dá nem pra dialogar, né? Você fala, não é. Puta, vou deixar pra lá. Que você vai argumentar o quê com um sujeito desse? O documentário sai esse ano. Vai sair esse ano. Tem previsão? Não tem previsão porque, assim, uma das coisas boas disso tudo é o seguinte... eu falei, esses fãs loucos, mas também tem uns caras que chegam e falam, meu, eu tô com você,
e vou te apoiar. Então eu tenho recebido muito apoio de pessoas que querem investir no filme, TV aberta, TV fechada, streaming, editora, uma série de... Falando, não, puta, cara, a luta que você faz de chegar... Porque você acha que é fácil eu chegar aqui e falar com você, e do jeito que eu tô falando do Renato, do jeito que eu tô falando da esposa dele, não é fácil, cara. Teve gente da equipe, primeira pisada de pé que o Renato deu, vazou. Pô, puta, não vou entrar nessa dividida não. Respeito. Mas você acha que é fácil? Tá? Eu, um cara que pega o ônibus... Dá a cara pra bater assim. Enfrentar um cara que é milionário, falar, puta, e aí? Vamos pra cima? E não arregar? O advogado dele me ligou, pô, eu quero todas as imagens. Eu falei, não. Pô, me recebe aí que eu te falo o que tô falando dele e a gente troca uma ideia aqui. Você acha que é fácil, cara? Não é. Bater de frente com esses figurões. Mas tem muita gente que fala, puta, cara, eu admiro a sua coragem, a sua determinação de estar aqui, pegar e falar do Renato, falar da esposa dele, entendeu? Contar as coisas que ela, outra coisa assim. Eu não tenho bronca dela, não tenho nada. Eu acho ela uma figura supérflua. Mas assim, ela armou já várias coisas. Quando esse documentário estava bombando na mídia, nunca deixou de bombar, mas quando estava tipo, no começo bombado e tal, ela criou um Instagram dizendo assim, ó, aqui você vai conhecer a verdadeira história dos Trapalhões. Tipo dizendo, ó, o documentário do Rafael é só mentira. Aí o Dedé apoiando e tal, não sei o quê. Ela liga pro Dedé e fala, Dedé, vem aqui agora na minha casa pra gente armar um discurso aqui contra o Rafael. Daí aparece no vídeo do Instagram deles, ela abrindo a porta, ai que surpresa, Dedé, você aqui. Foi a mano dele que ele foi pra lá, a mano dela que ele foi pra lá. Então assim, eu desmascaro essas coisas, eu sei tudo o que tá acontecendo. Sim. Entendeu? Como jornalista vai a fundo. Eu sei, e tem claro. minhas fontes também. Claro. Então, eu sei que muitas das coisas que ela finge que é natural, espontânea, etc e tal, eu tô falando, não é nada disso. Uma coisa é você ver o artista na TV, o que ele apresenta para vocês. Outra coisa é você conviver no dia a dia. É bem diferente, a decepção pode ser grande. Tem um ditado que fala isso, né? Rafael, muito obrigado pela sua participação hoje aqui. Obrigado, foi bem legal aqui. Prazer enorme. Você é fera, ele faz umas perguntas, cara, você fica meio sem... deixa você... Mas eu deixei você à vontade, né? Muito à vontade, mas assim, você é incisivo. Gostei disso. Obrigado, querido. Foi bem legal o papo aqui. Prazer enorme recebê-lo. Valeu. Gente, esse foi mais um Na Real. Se inscreva no canal, ative o sininho, comente, curta e compartilhe. Aproveite, ó, segue aqui as redes sociais. Rafael Spaca, Na Real, em breve, Trapalhadas Sem Fim. Não percam.